tema da nossa reflexão de hoje é como se livrar de pessoas perversas. Infelizmente, à nossa volta, nós estamos cheios dessas pessoas. E nós precisamos aprender como lidar com elas. Mas há situações que às vezes se tornam insustentáveis. E como agir? Bom, primeiramente eu gostaria de citar para você o que está escrito aqui no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 20. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Às vezes nós nos deparamos com pessoas perversas que às vezes estão em condições sociais superiores a nós, às vezes no nosso local de trabalho, às vezes na nossa própria família, ou seja, na faculdade, na escola. A perversidade, infelizmente, ela toma posse do coração do homem quando esse o permite. Mas como nós podemos nos livrar dessa pessoa? Nos livrar no bom sentido. O primeiro passo, em toda e qualquer situação, nós devemos mantermos sempre a calma. O objetivo das pessoas perversas é nos atingir e fazer com que nós venhamos perder a nossa razão. Elas, na verdade, se divertem com o mal que fazem às outras pessoas. E é muito importante que nós venhamos estarmos conscientes de como funciona a mente de uma pessoa assim. Então, o objetivo dessas pessoas é se deliciar no nosso sofrimento. Então, se estivermos diante de uma situação criada por uma pessoa assim, a primeira coisa é nos mantermos a calma. Não falar nada precipitadamente, não tomar nenhuma decisão precipitada. O segundo ponto, evitar confronto com essas pessoas. O objetivo da perversidade é essa, criar um confronto para que a gente possa nos desestruturar emocionalmente. A perversidade, ela é alimentada pelo desespero da vítima. As pessoas perversas, as pessoas provocativas, elas amam ver aquelas outras pessoas em desespero. Elas amam ver as pessoas saindo fora de si, se perdendo, ficando nervosas, alteradas. Então, a partir do momento que nós não damos a elas essa autoridade sobre nós, nós neutralizamos os seus objetivos. Agora, muitas vezes nós somos atingidos por aquilo que essas pessoas fazem, mas aqui está o terceiro ponto. Não deixe essas pessoas perceberem que te atingiram. E a gente mantendo a calma e evitando o confronto é uma dessas maneiras. Nós temos que fazer com que o perverso, ao tentar contra nós, ele venha se sentir frustrado nas suas atitudes, nas suas tentativas. Porque ele não consegue nos alterar, ele não consegue nos abalar, ele não consegue nos fazer sair da nossa direção. E isso é muito frustrante para ele, porque a alegria, o prazer da pessoa perversa é justamente desestruturar o outro, a qual ele escolhe como vítima. Mas às vezes as pessoas falam, olha, eu não estou aguentando mais essa situação. Às vezes a pessoa perversa pode ser um marido, pode ser a esposa, pode ser um chefe no trabalho, pode ser um colega, seja quem for. Bom, o primeiro passo é tentarmos, primeiramente, resolvermos tudo da melhor maneira possível, através de um diálogo, de um entendimento. Mas muitas situações isso não surte efeito nenhum. Então, na nossa vida,
nós sempre temos que ter um plano B. E um plano B é o quê? É o plano que nós vamos utilizar caso der errado. Agora nós vamos entrar num ponto que muitas pessoas não levam em consideração. Claro, em primeiro lugar, acima de tudo, nós devemos pedir a Deus a direção, a sabedoria para fazer todas as coisas. Mas agora vai entrar numa questão que muitas pessoas não consideram, que é a questão financeira. Nós devemos sempre termos uma reserva financeira e ninguém precisa ficar sabendo disso. Sempre faça algum serviço extra, guarde um dinheiro, como se ele não existisse. Porque quando nós deparamos situações insuportáveis de perversidade, nós temos que romper com aquilo. E às vezes uma pessoa, quando sente a necessidade de romper, ela não pode. Por quê? Porque ela está aprisionada financeiramente naquela situação. Isso seja numa condição de trabalho, ou seja até em relacionamentos pessoais, como por exemplo, existem homens covardes, perversos, né, em relação às suas esposas. Existem mulheres assim também. Então, para ter esse rompimento também é bom, é necessário que se tenha uma reserva financeira para poder se começar novamente. Claro que quando chegar num grau mais elevado, é necessário buscar a autoridade, buscar levar esse caso às autoridades antes que aconteça o pior. Mas livrarmos-nos de pessoas perversas depende muito da nossa postura, da nossa maneira de reagir, certo? É como reagimos, porque nós não podemos dar a essas pessoas o que elas querem de nós. E o que elas querem de nós é a nossa desestruturação, é o nosso, a nossa perda, né, da nossa conduta, o nosso desespero. Então, um outro ponto que eu gostaria de abordar aqui com você, embora possa haver pessoas que não acreditem, mas tem um poder enorme em tudo na vida, é o poder da oração. Peça a Deus que tire essa pessoa do seu caminho. Ore, mas não peça não desejando mal a ela. Você pode pedir até, Senhor Deus, que ela consiga uma coisa melhor e que ela saia do meu caminho, ou que vá para outra, seja promovido para uma outra sessão, ou que a pessoa voluntariamente decida ir embora ou fazer alguma coisa assim. O que nós não podemos, como justos, é tratar o perverso julgando o jogo dele. Mas nós devemos lutarmos com as armas da fé, tendo o equilíbrio, o domínio próprio, a sabedoria de Deus e a firmeza em tudo aquilo que nós fazemos. Nós não devemos ter medo, nós devemos ter confiança, sabendo que tudo aquilo que fizermos de correto, nós vamos colher um bom fruto. Então eu gostaria que você pensasse sobre tudo isso, que você analisasse bem. Se você passa por alguma dessas situações, em primeiro lugar, coloque a Deus à frente de tudo. Peça a Ele sabedoria e haja, porque são várias situações diferentes, não existe uma fórmula para se livrar de uma pessoa perversa, mas uma que todos podem usar é o poder da oração, né? E sempre mantendo a calma, evitando o confronto, não deixar que essas pessoas percebam que te atinge, também não guardar rancor nem mágoa, perdoe essas pessoas todos os dias, mas haja para se livrar dessa situação, certo? Você pode ter um posicionamento em relação a isso e definir, olha, eu não permito isso, mas sempre com diálogo. Quanto mais você não se alterar, mas se você tiver firmeza e posicionamento, você está mostrando para essa pessoa que você tem domínio próprio. Isso incomoda muito a eles, né? Então haja com sabedoria. Se você tiver numa situação insuportável, insustentável, até correndo risco de vida,
Não ameace, não diga para a pessoa que você vai fazer isso ou aquilo. Simplesmente faça, né? Mas pense sobre tudo isso e procure ter uma reserva financeira para que você possa, se tiver que tomar decisões mais drásticas, né, no sentido de ir embora, você possa ter como fazer sem ter que depender de outras pessoas. Mas coloque a Deus à frente, que Ele te mostrará qual a solução certa. Ore e acredite. Se você gostou dessa mensagem, por favor, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Que Deus te abençoe grande e poderosamente, em nome do Senhor Jesus, Yeshua Mashiach.